Olá, dona de escola, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio. Peguei aqui um pouquinho falando sobre liderança, depois eu trago sobre outros temas que façam sentido, mas nesse momento eu quero falar um pouquinho sobre liderança, porque eu tenho percebido que muitas donas de escola têm me procurado porque não tem essa formação, né? Onde eu busco uma formação, um lugar onde eu possa construir a minha liderança, né? A minha gestão de pessoas na minha instituição. Então, pensando nisso, a gente tem aqui o 15 minutos de gestão e estou falando um pouquinho mais sobre esse tema nesse momento, essa semana aí. Tema do dia de hoje: sua escola cresce quando você deixa de depender de você. Nós já falamos algumas vezes sobre a importância disso, né? De ter processos, de ter uma liderança estratégica, de ter uma reunião que gera resultados. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: existe uma frase que resume a maturidade de uma empresa e, por que não, também de uma escola, né? Se você saiu do operacional e a empresa começou a dar problema, o erro não foi sair sem criar processos. Aí, ó, mano, ó o segredo. E isso, gente, é extremamente sério, é extremamente importante, ok? É um insight aí para te ajudar na gestão do seu negócio. Porque muitas escolas estão sobrevivendo pela força da dona, força do braço, da diretora ou da coordenadora, e não por estrutura. Hoje nós vamos falar sobre liderança estratégica, processos, delegação ou delegar, reuniões produtivas, o maior erro das escolas que querem crescer. Sua escola funciona ou você segura tudo? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer aí, né? Existe uma diferença enorme entre uma escola organizada e uma escola dependente. A escola dependente, ela depende da diretora para tudo, ninguém sabe exatamente quais são os processos, nem sabe se existe processo. Apesar de que eu já falei que toda escola tem processo, porque vocês acabam criando um de uma forma meio que natural. A gente coloca o processo misturado com uma rotina, é um jeito de fazer. Mas o processo é um jeito pensado de fazer. A rotina você vai fazendo no automático, né? Vai fazendo conforme vai dando, né? As decisões ficam centralizadas. Qualquer ausência vira caos. Lógico que a gente sabe que as escolas têm um quadro enxuto de funcionários e se falta um, sobrecarrega a equipe toda. O problema é faltar um, né? O problema é quando falta vários. Eu entendo isso, mas o que eu preciso pensar é o seguinte: eu consigo me reestruturar na falta de um, né? Uma pessoa faltou, eu consigo que a equipe saiba quais são os processos que ela deve criar para substituir ou para corroborar com um todo em relação à falta dessa pessoa? O problema é que muita gente chama isso de liderança, mas liderança não é ser indispensável. Liderança é criar um ambiente onde o trabalho continua acontecendo com qualidade, mesmo sem você presente o tempo todo. Porque se tudo trava quando você sai, você não criou um sistema. Você virou o sistema. Você é o sistema na pessoa, né? Na pessoa de sistema. O maior erro de quem quer virar estratégico. Aqui entra uma frase importante. O trabalho estratégico é 80% com pessoas. E isso muda tudo. Tem gestor que acha que sair do operacional significa parar de atender, parar de executar, ficar só pensando no futuro, ou só observando os números, os indicadores, que isso, fique entre nós, não deixa de ser importante, ok? Mas não é só isso. Na sua agenda, na sua estrutura de tempo, na sua organização do seu tempo para fazer a sua gestão bem feita, deve ter reuniões um a um. Acompanhamento de líderes. Então, vamos lá, eu tenho a minha coordenadora, eu preciso estar lá perto dela entendendo o que está acontecendo. Desenvolvimento da equipe. Feedback. E feedback não é só eu dar o feedback como líder, mas eu ouvir o feedback da equipe em relação a sistemas, a novidades, a metodologias, a processos. Alinhamento. Falar todos a mesma língua. Que eu muito vejo, por exemplo, vamos ter uma festa junina, para o próximo evento que a gente tem aí para frente. A equipe toda sabe o que vai acontecer?
A equipe toda sabe como vai ser? Quais são os papéis de cada um? O que um depende do outro? Porque muitas vezes eu sei o que eu tenho para fazer, mas eu não sei o quanto o meu trabalho vai afetar o grupo. Eu acho que o meu trabalho é só meu, não vai afetar ninguém, será? Né? Você não entrou no estratégico, você só saiu do operacional quando você para de fazer as coisas. Gestão estratégica é desenvolver pessoas para que o sistema funcione sem centralização. Porque nenhuma escola cresce baseado em uma pessoa só. O que é importante, então, Liliane, para eu delegar? O que eu preciso ter? Que processo é esse? Essa coisa doida que você está me falando aí, que eu não sei como executar. Vamos lá. Documente antes de delegar. Esse talvez seja uma das dicas mais importantes que eu vou dar para você aqui no meu podcast e nesse episódio. Antes de você simplesmente falar estou saindo do operacional, documente tudo o que você faz em uma semana. Eu faço muito isso com as minhas mentoradas. Isso é genial, porque aí você começa a enxergar o que você faz que é repetitivo, que você faz continuamente. O que você faz que outra pessoa pode fazer, que na verdade seria até função de outra e você trouxe para você. O que precisa virar processo. O que só existe porque ainda não foi organizado. Em outra frase muito importante, a gente pode colocar assim, e aí isso é legal para você, tá bom? Toda tarefa que aparece mais de 3 vezes na sua lista é uma forte candidato a virar processo. Olha o impacto disso dentro da sua escola. Quantas vezes a secretária responde a mesma pergunta? A coordenação resolve o mesmo problema. Vamos lá, peraí que eu perdi aqui. O mesmo problema. Achei. O financeiro faz o mesmo retrabalho. Olha o tempo perdido. Se acontece repetidamente, isso não é execução, é um processo que foi mal estruturado. Ok, documentei, vi aquilo que se repete, começo a desenhar um processo para aquilo. Reunião sem ação é perda de tempo. Escola é o lugar que mais a gente perde tempo, porque o povo de escola gosta de conversar, gosta de contar causo e esquece muitas vezes de ser objetivo, né? Agora vamos falar de reuniões. Porque reunião improdutiva virou epidemia nas escolas. E aquela frase deveria estar na parede de toda a sala da coordenação. Não entre em reunião sem ter uma pauta. Não saia sem ter um plano de ação, prazo para entrega. Porque reunião não é para desabafar. E a gente confunde, né? É para resolver. Toda reunião precisa terminar com os responsáveis por aquele tema, os prazos, que decisões foram tomadas e quais serão os próximos passos. Porque se conclusão for, vamos marcar outra reunião, talvez ninguém tenha decidido absolutamente nada. Escolas que crescem profissionalizam a gestão. As escolas que conseguem crescer entenderam uma coisa: amor pela educação é muito bom, é essencial, é lindo. Mas gestão profissional é indispensável. E eu já falei sobre isso, sobre quantas escolas têm que começar a se profissionalizar para que elas consigam sobreviver no mundo atual e no mundo futuro aí. Escola forte faz o quê, gente? Escola, gestão, liderança forte faz o quê? Um bom atendimento, matrícula, comunicação, onboard, reuniões, acompanhamento pedagógico, rotina da sua equipe. Porque processo não tira humanidade, processo tira o caos. Vou repetir de novo, hein? Processo não tira a humanidade, ninguém vai virar robô, mas ele minimiza o caos. As ações feitas no calor da emoção e que muitas vezes são erradas, né? E quando existe clareza, quando a escola tem clareza, tem organização, tem processos e a equipe conhece eles, executa eles, a equipe ganha autonomia, os erros diminuem, a liderança passa a respirar e a escola consegue crescer de verdade. O que eu preciso que vocês entendam é que, assim, quando você olha para você como líder, você é o reflexo a sua equipe é o reflexo da sua liderança.
Muitas vezes eu vejo dona de escola virando para mim e falando assim, mas a minha equipe é horrível. Mas eu não posso faltar na escola. Eu não posso deixar de ir um dia. A escola fecha se eu não for. Isso é resultado da sua própria liderança. Você mesma criou o monstrinho que hoje te persegue. Essa é a verdade. Mas para tudo, graças a Deus, a gente tem uma solução, né? Basta a gente entender onde errou e revisitar aí os processos para ajustar. Talvez o próximo nível da sua escola não esteja em trabalhar mais. Talvez esteja em estruturar melhor, delegar melhor, desenvolver líderes. Falei lá no outro episódio que para desenvolver líderes você tem que fazer perguntas, você tem que fazer eles raciocinar e não dar o processo e a resposta pronta, né? E criar processos que sustentem o crescimento. E uma outra dica que eu dou. Muitas vezes a gente faz um processo. Eu fiz um processo em 1897. Provavelmente hoje ele não tem mais a sua validade. Ele precisa ser revisitado, né? A gente tem leis que foram feitas quando a gente estava num outro nível de cultura de vida, um outro país, um outro mundo, né? Hoje nós temos um mundo digital, nós temos novas estruturas, então muitas vezes a gente precisa também renovar as leis, renovar a legislação, renovar a história, e o mesmo vale para os nossos processos, né? Um processo, muitas vezes, ele não se valida mais, e a gente tem que revisitá-los mesmo, ok? Porque gestão madura não apaga incêndio todo dia. A gestão madura, ela constrói escola e ela funciona com inteligência, né? Ela é um organismo que muda, e quanto mais rápido a gente muda, quando entende que o formato que está sendo utilizado é errado, melhor é. Eu sempre falo o seguinte, muitas vezes é melhor você mudar tentando acertar do que você não fazer nada achando que tem medo de errar, ok? Por fim, se esse episódio fez sentido para você, novamente, gente, compartilha com outra gestora de escola que está cansada de carregar tudo sozinha, muitas vezes como você, ou até uma colega que você já falou para mudar, não ouviu, e de repente ouvindo aqui o podcast, né, cai a ficha, tem uma outra percepção. Me acompanha por aqui, porque aqui eu sempre vou trazer informações de liderança, gestão escolar, posicionamento, crescimento sustentável, escolas que querem sair do improviso e ir para o próximo nível, além de trazer aí fornecedores bacanas para o seu negócio, trazer especialistas para falar aí sobre temas que são importantes para a sua escola todo dia. Por fim, frases de impacto para deixar você pensando um pouquinho. Se tudo para quando você sai, você não criou uma empresa. Se tudo para quando você sai, você não criou uma empresa, você virou o sistema. Você não entrou no estratégico, você só virou do operacional. Toda tarefa que aparece mais de 3 vezes precisa virar processo. Processo não tira a humanidade da escola. Processo tira o caos. É isso, gente. Te espero no próximo episódio. Não esquece de compartilhar, curtir e até o próximo.